Acho que o celular é perfeito. Oi, pessoal, a gente veio aqui hoje no parque gravar para vocês sobre as perguntas e respostas das perguntas das caixinhas. Se depois tiver mais dúvida, mais alguma coisa, vocês podem mandar pra gente que a gente vai respondendo. Eu vou colocar na tela aqui as perguntas também. Não vou colocar o nome das pessoas, porque às vezes alguém, né, não, sei lá, quer falar fazer uma pergunta específica e não quer aparecer, mas se alguém quiser se identificar, fique à vontade. Então, vou começar por duas perguntas, que uma é quase continuação da outra, mas são de pessoas diferentes. Por que escolheram os Estados Unidos e por que escolheram San Diego? Então, eu vou começar a falar sobre a minha parte dos Estados Unidos, depois eu vou continuar pela parte deles. Eu com os Estados Unidos, desde que eu sou muito pequena, eu sou, né, falando linguajar de hoje, eu sou cadelinha dos Estados Unidos, sempre fui. Então, eu sempre tive muita vontade de morar nos Estados Unidos. Eu era pequena, eu falava que eu queria muito morar em Nova York. Eu sou apaixonada por Nova York. Então, eu sempre pensei em maneiras de eu morar nos Estados Unidos. Eu pensei em fazer intercâmbio quando era mais nova, etc., mas por ocasiões da vida não deu certo. E há alguns anos a gente foi vendo maneiras de como poderia isso acontecer. Quando se concretizou, a gente começou a pensar em qual cidade. E a gente Também de queria. forma legal, né? De forma que Ah, a gente sim, não pode. sempre, a gente sempre pensou somente em formas legais de vir. A gente nunca cogitou, nem eu, enquanto sozinha, ou nem o Bernardo, né, de qualquer maneira, a gente nunca cogitou vir de uma maneira ilegal, ou vir para ver como é que ia ser e depois pensar num visto, não. Queimar visto. Para queimar visto, a gente sempre quis vir de maneira 100% legal, para poder trabalhar de maneira legal, tudo certinho. Quando a gente achou que eu já vou entrar no método visto, mas quando a gente encontrou a maneira de vir, e quando a gente viu que iria dar certo, a gente começou a pensar nas cidades. E Califórnia é um lugar que nós dois gostamos, né? Eu já tinha vindo para cá 2 ou 3 vezes antes, o Bernardo, a gente veio junto em 2022, e ele se apaixonou também pela região. E principalmente por San Diego. Tem algumas questões que é muito parecido com o Rio, o estilo de vida, né? De surf, de correr na praia, de ter essa vida mais praiana. O clima é muito bom, então a gente sempre cogitou, deu preferência, na verdade, por uma região de um clima melhor, um clima mais tropical, que não nevasse e que A tivesse gente levou isso boas. aí também em consideração, porque se caso um dos dois tivesse algum trabalho inicial em outro local do país, a Sim, gente abriria a mão dessa escolha preferencial, né? Pela Califórnia, San Diego, para dar preferência pro trabalho. Mas isso, como a exatamente. gente veio sem trabalho, sem nada, então É. Então escolhemos útil e agradável. a gente sempre teve a preferência pela Califórnia, mas a gente sempre também esteve muito aberto. A gente é muito aberto à mudança. Então, assim, surgiu um emprego em algum outro lugar, a gente estava aberto a ir para outro lugar. Então, San Diego, basicamente, foi isso. A gente conseguiria ter o estilo de vida que a gente gosta, de praia, de fazer isso na praia, que o Bernardo gosta, e viajar ao ar livre e ter um clima bom. E, basicamente, então, foram esses motivos da escolha. E de morar fora, a gente nunca cogitou muito Europa, alguma coisa assim, né? A gente sempre pensou mais pra cá mesmo, né? O Bernardo conhece Mas muito pelo bem estilo Portugal. de vida também, eu acho que os Estados Unidos ele é mais aberto, assim, ele é mais liberal, não sei, Acho que o estilo de vida do americano é mais mais convidativo da independente. maneira que a gente gosta, assim, né? Que pra gente É. faz sentido, né? Tem muitas pessoas que não gostam do estilo americano, mas pra gente é um estilo que faz muito Eles sentido. falam A muito gente em gosta. capitalismo, paramos aqui, né, do consumo, né? Consumismo americano e tal. Mas aqui é muito nítido que todo mundo tem a liberdade de ter qualquer coisa e tem poder, né, aquisitivo para ter algo que no Brasil é muito distante. Na Europa nem tanto, só que na Europa, pelo que eu pouco conheço, assim, você não ganha muito, né, não ganha o suficiente para poder ter alguns luxos que aqui você naturalmente tem. Eu acho assim, o tanto que nós dois estamos acostumados a trabalhar, trabalhando o mesmo tanto aqui, você consegue ter Uma qualidade de uma vida muito qualidade de vida boa. muito melhor. Os salários aqui são melhores. Então, na Europa, você também pode conseguir emprego, tudo mais, a questão salarial e tudo é um pouco diferente. E o Acho que é estilo de mais vida é diferente do apertado nosso ali, né? também. O É, orçamento é um mais pouco mais justo. apertado na Europa. E também pelo o que eu gosto de fazer como profissão. Também Na aqui é Europa eu não teria tanto acesso tanta opção, e né, e tanta tanta opção qualidade. quanto aqui nos Estados Unidos, que tem diversas coisas que eu posso.
trabalhar e ela Tem. Já indo para essa pergunta, então, teve umas 2 ou 3 pessoas que perguntaram em questão a trabalho, né, se eu saí do meu trabalho, se o Bernardo saiu do trabalho, eh, e já juntando aqui também, 2 pessoas perguntaram também se eu vou ficar trabalhando pelo Instagram. Então, primeiro, eu vou sair do meu trabalho sim, né, vou sair, vou pedir demissão. Para quem não sabe, eu sou concursada, trabalho no Banco do Brasil há 15 anos, e aí fez parte da minha escolha fazer a saída do trabalho, né. Algumas pessoas perguntaram a questão de licença e tudo, o banco tem algumas opções de licença, mas é muito restrita, muito, muito, muito. Antigamente era muito fácil, hoje em dia já não é. E então, para mim, a melhor opção seria pedir a demissão mesmo. Eh, Já entrando mais ou menos também na resposta, não estamos pensando num plano B, então o nosso plano B é o plano A dar certo, como a gente diz. Então a gente não tá vindo com o pensamento do tipo: "Ai, se não der certo, e aí? Você vai ter que procurar outro emprego no Brasil?". Se algo acontecer eu voltar para o Brasil, eu vou procurar outro emprego no Brasil. Então em nenhum momento eu tô pensando com a questão de ter essa segurança para caso voltar. Agora do Bernardo, tu quer responder ou quer que eu responda? eu inicialmente peguei férias e licença remunerada de 6 meses. A gente tem direito a cada 10 anos de serviço, então eu tenho 7 meses aqui Remunerado? juntando licença e férias, né, então eu não sei na polícia ainda. Só que no término, né, da licença, eu tenho direito a mais 2 anos de licença sem vencimento, né. Aí eu vou ter que voltar no Brasil, fazer a identificação de saúde, fazer os requerimentos dessa licença, e eu tenho mais 2 anos, além desses 7 meses que já estão correndo agora, né. Então, teoricamente, eu tenho 2 anos e 7 meses. E assim, também não é pensando num plano B, mas é que para ele é muito mais fácil. A questão da licença dele é muito menos burocrática, não tem tantas questões também, então para ele é fácil ele entrar de licença, é cômodo entrar de E licença e essa beleza, renda também de 7 meses, como eu obviamente. vou sair da polícia sem pegar nenhum valor de volta, né, É, porque na polícia não você existe perde rescisão, tudo, não né. existe nada. Então eu entrei em 2002, Quase 14, quase tá? quase 14 anos. Virando o ano, 14 anos, então eu saio sem nada, né, igual pelo que faz um acordo e tal, Tem FGTS, é, tem uma coisa assim. então eu preferi usar esses 6 meses como uma renda pra gente poder ter também alguma coisa aqui pra poder somar com o nosso trabalho aqui. E depois de 7 meses, 6 meses e pouco, eu volto no Brasil, peço a outra licença e volto pra cá de novo. Exatamente, então é isso. 2, 3 pessoas perguntaram aqui em questão se eu vou ficar trabalhando com o Instagram. Pra quem me conhece há muito tempo, teve uma época que eu tinha um Instagram de viagem, né, que eu gostava bastante, me dedicava bastante. E depois acabei parando, fui reduzindo e parei. Então já era algo que eu tinha vontade de retomar há bastante tempo. Então eu vou aproveitar essa mudança pra cá e vou retomar com isso, ficar no Instagram. Sim, vai virar uma profissão, se vocês me ajudarem, engajarem, me ganharem dinheiro nisso, então, super aceito o apoio e o engajamento de todos. E dicas e sugestões de conteúdo que vocês gostam de ver, o que vocês gostam de ver. Aí tivemos aqui, como funciona o processo para ir morar aí? Os dois ganharam green card, vocês conseguiram green card antes de ir? O que mais tem nessa linha? Como foi o tempo de planejamento e execução de vocês? Acho que isso. Então, quanto foi o processo e como vocês conseguem visto para ir para aí? Então, o que acontece? Para vir para os Estados Unidos, tem mais de 150, 180 tipos de visto diferentes. Então, tem vários tipos de possibilidades de tipo de visto. Visto profissional? Visto profissional, de turismo, visto para você vir a trabalho contratado, visto para você vir procurar emprego, enfim, tem vários tipos de visto turístico. Então, tem alguns que se encaixam para cada tipo de perfil. Quando a gente começou a conversar a respeito de, putz, a gente quer ir embora do país, a gente começou a pesquisar alguns tipos de visto e, coincidentemente, aconteceu de um amigo de uma amiga minha ter acabado de conseguir um visto para cá, e ele era até policial aposentado, e logo depois, ou na mesma época, não lembro alguma coisa assim, um amigo do Bernardo está fazendo um processo de vir para cá de maneira legal. E aí a gente começou a pesquisar sobre esse tipo de visto. E a gente viu que a gente se encaixaria no perfil desse tipo de visto. Então a gente veio para cá com um visto chamado EB2MW, que eu vou falar de uma maneira bem leiga, tá, pessoal? Então, assim, não vou falar de uma maneira muito ampla, depois eu posso até fazer mais alguns vídeos falando sobre o processo, mas eu vou falar de uma maneira bem simples, assim, bem leiga. Então, basicamente, o visto EB2 é para quem é um profissional com experiência na área. Então, tem vários requisitos, mas alguns deles é você ter uma formação,
você ter mais de 10 anos de formação, ou mais de 10 a 15 anos de experiência naquele ramo, você ter um salário em cima da média, ou você se mostrar que você é muito bom naquilo que você faz, você ter um histórico profissional. Então, basicamente é isso, é você ter uma experiência de trabalho concreta, né? E boa, comprovada, e você ser alguém renomado naquilo, você ter alguma expertise, algo muito diferencial. Ou também se enquadra em alguns casos, algum tipo de habilidade especial. Enfim, você tem que ver no que você se enquadra ali exatamente. Mas basicamente é um tipo de visto para quem tem curricular, basicamente para quem tem muito tempo de um emprego e consegue comprovar que a tua experiência vai ser boa aqui para os Estados Unidos. Então, no processo que você faz, você comprova isso. O que que eu sou bom o suficiente que eu vou estar levando valor para o país, ou vou estar abrindo uma empresa, vou estar trazendo emprego, né? Algo relevante. Então, o tipo de visto é basicamente isso. O nosso visto é o EB2, EMW. A questão do tempo de planejamento aqui. Então, a gente começou a conversar a respeito de 2019, né? Logo quando a gente se conheceu, na verdade, já fazia parte da nossa conversa, né? De morar fora. E finalzinho de 2019, a gente começou a realmente pesquisar a respeito. E comecinho de 2020, que veio essas coincidências que eu falei de conhecer as pessoas e tal, que estavam no processo. Nisso, a gente conheceu um advogado não, desculpa, ele tem uma empresa de advogados de imigração, mas ele não é advogado, ele não é. Que tem uma empresa muito famosa, depois, né, quem quiser eu posso passar o nome, que trabalha com isso. Então, a gente teve a oportunidade de ter uma reunião com ele, que é muito difícil. Hoje ele cobra $2.500, a gente conseguiu de graça. Então fez parte das coincidências do processo. Agradecer meu amigo Luiz. Que deu a oportunidade pra gente, que ajudou a gente nesse meio de campo. E com essa reunião ele falou, porra, vocês têm total gabarito pra conseguir. Bora lá. Só que na época não estava no nosso orçamento. Mesmo com todos os descontos que ele deu, não estava no nosso orçamento. A gente é bem caro, depois eu falo de valores também. Então a gente começou a pesquisar bem a respeito, e quando a gente estava decidindo, veio a pandemia. E aí a gente ficou meio que um ano com isso, assim, tá? Então a gente tem que guardar dinheiro pra, né, pra fazer isso dar certo, como que a gente vai fazer, como que a gente vai fazer. E aí, 2020, meados, quase final de 2021, acho ali, a gente falou, não, é isso que a gente quer. Meio do ano. Meio do ano, a gente vai fazer isso. Então a gente fez contato com a empresa novamente. Até porque a gente tava arranjando meios De fazer dinheiro pra isso. de fazer dinheiro para isso. Então, a gente chegou a vender cerveja, tarão. Pra quem conhece a Sendas, na época a gente abriu uma distribuidora de bebida, já foi com esse intuito de fazer dinheiro para poder pagar o processo. Então, o Bernardo estava em 2, 3 empregos, além da polícia fazer segurança, fazia várias outras coisas, além da distribuidora de bebidas. Então, a gente fez toda uma coisa por trás, um empenho ali para poder ter esse dinheiro. E aí, meados de 2021, né, meio pro final, a gente voltou a falar com a empresa, a gente falou, a gente quer fazer. Negociamos valor, negociamos forma de pagamento. E começamos a juntar documentação, tudo, que é muito documento. Demora quase um ano. Quase um ano só para juntada de documentos. Dependendo da burocracia, de certidão dali. Tradução, carta de reconhecimento das pessoas. Muita coisa. Depois vocês podem fazer pergunta só sobre o processo e a gente faz vídeo específico disso. Então a gente deu entrada propriamente dita no processo, protocolado na imigração dos Estados Unidos em junho de 2022. E aí são uma série de aprovações, é um processo longo, né? E aí a gente foi ter o ok que a gente ia conseguir em novembro de 2023. Foi o primeiro, tá dando tudo certo. Só que depois desse primeiro ok, ainda tem outros OKs pela frente. Então, o último ok que a gente teve, que vem em junho... Vamos lá, uma primeira avaliação. Primeira avaliação, do setor, não sei se é de... É da imigração, da USCIS. Então, o primeiro ok do setor de imigração falando que até aquela parte nós estamos aptos a seguir o processo. Que é basicamente o sim mais importante, digamos assim, depois desses tem várias outras coisas. Né? Então foi em novembro de 2023. E o último sim, que daí é o que já vem com o passaporte carimbado para você vir com a tua data limite para entrar nos Estados Unidos, a gente teve agora em junho de 2025. Então é exato 6 meses. E quando você recebe isso, você tem 6 meses para colocar o back pela primeira vez. Então, basicamente assim, né, respondendo um pouco mais longo aqui do que o planejado, o tempo de planejamento e execução e o tipo de visto é esse. 2 anos de idade. Agora respondendo a questão do green card, esse tipo de visto, EB2, ele dá direito ao green card. Então, nós somos green card holders, que chama, né?
E a gente fica, o green card tem uma validade de 10 anos, podendo ser prorrogável, não é que daqui 10 anos não pode mais ficar aqui, não é. O cartãozinho que vai chegar pra gente, ele vale por 10 anos, e depois você só vai renovando. Mas a partir de 5 anos, o green card na mão, a gente pode aplicar para cidadania, faz a prova da cidadania, jura a bandeira e vira cidadão americano. Então, tudo ano sai daqui 5 anos, nós seremos cidadãos americanos. E aí não tem mais nenhum tipo de impeditivo, né? Enquanto o green card a gente consegue trabalhar com basicamente qualquer coisa, tem poucas exceções que não pode. A gente pode fazer basicamente as mesmas coisas que um cidadão, tirando votar e etc. E daqui 5 anos a gente tem praticamente os mesmos Em 70%. mais ou menos isso. Aqui, o que vocês esperam dessa mudança toda? Na verdade, assim, acho que tanto eu quanto o B, a gente sempre foi meio independente, assim, né, nas coisas. A gente não é de ter muita raiz, assim, no sentido de que a gente não sofre com mudanças, né. Eu sempre me mudei muito, tanto de casa quanto de cidade, então para mim isso é muito natural. O B, nesse sentido, nem tanto, né, ele morou 20 e tantos anos, 20 e muitos anos no mesmo apartamento, no mesmo bairro. Mas ele não é o tipo que sofre com mudança, né? Quando ele mudou pro bairro lá no Rio, depois de muitos anos, né, se adaptou super fácil. A gente é muito fácil a se adaptar em mudanças. Acho que isso facilita muito, né? Mas o que a gente espera, assim, mais, a gente sempre quis ter a vida diferente. A gente sempre quis, acho que, ter mais reconhecimento pelo que a gente trabalha, assim. E eu acho que eu falando assim, pode até parecer meio injusto agora, porque eu tava numa fase da minha carreira excelente, o Bernardo também. Eu não posso reclamar de salário, não posso reclamar de nada disso, porque na minha carreira eu estava muito feliz, estava sendo muito reconhecida. Mas eu acho que a longo prazo, tinha acabado de ser promovido 2 vezes em menos de 1 ano, mas eu acho que a longo prazo, o que a gente espera é ter uma qualidade de vida de uma maneira geral, assim, né. Apesar do Rio estar da maneira que estava, e todo mundo sabe, né, das dificuldades da profissão de verdade, para ele não era algo ruim, era algo que ele gostava de fazer. Para mim é um alívio estar aqui por causa disso, mas assim, para ele não era algo que ele queria fugir disso, muito pelo contrário. Mas eu acho que de uma maneira geral, Coisas mais preocupantes era não ter o. ele não ter aqui a mesma possibilidade de trabalho, né, para ele. Mas eu acho que é mais uma questão, assim, acho que de reconhecimento como um todo, sabe? Não é tipo, só poder de compra, comprar o tênis que eu quero. Não nesse Pessoal sentido. e profissional. Mas de uma maneira geral, assim, você percebe Social. que é mais reconhecido. De uma maneira geral, você percebe que você tem mais. Mas, sei lá, poder de compra também, mas não é só no sentido de besteira, assim, sabe? Eu acho que o estilo de vida é diferente, É a uma liberdade, casa. a possibilidade de você comprar casa, de você viajar, de você estar mais próximo do mundo em algumas coisas, eu acho que é mais fácil. E para outras O questões, acesso à né, por exemplo, tecnologia também, né? acesso à Porque tecnologia. você ter condições sociais aqui, saber que o seu imposto está sendo melhor aproveitado, É. não que seja 100%, Não, não é. E a gente sabe também que não é tudo sabe perfeito, também disso. tem roubo, tem tudo, mas você enxerga melhor como as coisas acontecem. Isso aí. E em outras questões, né, que daí pega aí numa ferida de algumas pessoas que não gostam, mas assim, até pro estilo de vida nosso, pela maneira que o Bernardo gosta, assim, do que ele tem mais liberdade de poder ter armas que ele quer, de poder fazer a prática que ele tipo que quiser, enfim, é um pouco Inclusive diferente. agora a gente já pode. A gente pode comprar uma arma no momento que quiser, assim. Não é uma necessidade no sentido que precisa ter da mesma maneira que precisaria ter no Rio, por uma questão de tanto de É defesa, mais questão esportiva. mas aqui é uma questão esportiva e você poder Caça. ter isso, né. Caça não é o nosso forte, que a gente não gosta, mas assim, é a possibilidade que tem. Você sentiu medo de largar tudo? Não é nem um medo, acho a palavra, né, assim, mas nesses últimos 2 meses aí dava mais friozinho na barriga, assim, sabe, de como iria ser, né. A gente sempre teve a consciência muito forte de que não seria fácil, que a gente não ia chegar aqui no dia seguinte, ia estar com o emprego garantido, ia estar com tudo certo, ia estar não, a gente veio bem preparado, sim, para as dificuldades possíveis, para o que a gente vai ter que passar, para não ter que passar. E acho que o mais importante, a gente veio muito aberto, assim. Então, por exemplo, a gente tem plena consciência que se eu, né, e eu tô muito preparada para isso, tô muito ok com isso, que eu acho que é o importante, 2 coisas. O casal está em sintonia nas vontades, nos sonhos e nas dificuldades que podem acontecer, para que isso não vire um fardo para o casal, não vire um problema, ou não vire um tipo, ai, a gente está aqui por causa de você, ou você que aconteceu isso, ou eu não queria estar aqui, ou etc. Então, acho que esse tipo de mudança, assim, o casal tem que estar muito com o mesmo sonho, né, amor? Acho que Tem que ser. muito mesmo objetivo, tem que ser, senão Se não não funciona, for, não dá uma certo. hora você vai dar Uma hora vai dar ruim. pesar. Uma hora vai pesar para um lado. E assim, acho que pra gente isso, entre outras realidades do nosso relacionamento, acho que isso é uma dos outros pontos muito fortes, assim, a gente ter sempre o mesmo objetivo, então, né?
os nossos sonhos sempre foram muito parecidos, né, nossas vontades foram muito parecidas e o nosso objetivo final é muito parecido, é muito igual, então acho que isso é essencial. E você tá muito consciente das dificuldades que podem acontecer. Então se você for muito daquela assim: "Porra, no Brasil eu era sênior, só vou aceitar começar minha carreira nos Estados Unidos como sênior", ou igual o Bernardo, né: "Pô, no Brasil eu era operações especiais, só vou aceitar se for aqui para começar como pica do range ou pica das operações especiais", alguma coisa assim, você já vai começar errado, entendeu? Porque não é assim, a tua história no Brasil era uma, aqui você vai começar em outra. Então, apesar de eu estar buscando agora, por exemplo, um emprego corporativo, se eu não conseguir, eu tenho a minha data limite ali. Se eu não conseguir, eu vou procurar emprego na loja, vou fazer delivery, vou fazer o que quiser acontecer. O Bernardo, ele não tá suportando ficar parado, apesar dele estar estudando para algumas coisas que ele quer fazer. É, ele já descobriu aqui meio, já conheceu algumas pessoas, e tem dia outro que tá fazendo entrega, tá fazendo alguma coisa para não ficar sem fazer nada. A gente Estudando. a gente veio com uma reserva boa, tranquila, pra gente ter aí um tempo bom e tranquilo, sem preocupação, mas a gente também não quer ficar só nessa nossa reserva. Então, a gente quer se ocupar, quer fazer as coisas, quer começar a fazer a vida movimentar. Uma coisa que eu sempre falei pra todo mundo, assim, até quem veio sugerido eu ficar trabalhando à distância pro meu trabalho, algumas coisas assim, o que eu respondia muito era que eu queria virar a chave 100%. Eu sinto que se eu ficar com um emprego preso no Brasil, ou alguma coisa presa assim, a gente não consegue virar a chave. E a gente quer virar a chave para realmente emergir Na tá certo, cultura. na cultura e na vida Mergulhar americana. de cabeça. Então, assim, o medo que a gente sente, que eu acho que eu sinto mais da FB, não sei, era mais assim, tipo: "Ai, como é que vai ser, né? Como é que vai ser?" Mas é mais um frio na barriga do que um medo propriamente Frio na dito, barriga assim, com né. desconhecido. No desconhecido, é de você ficar: "Ai, como é que vai ser? Como é que vai ser?" Nem tudo sai conforme o planejado, né, igual algumas coisas que a gente achou que essa semana vai serão resolvidas, ainda não estão, mas assim, é, faz parte, né. É bom gamar valor. É, exatamente. Acredita que o desafio será a alimentação? Não, assim, Não, não, porque aqui a porque gente tem acesso, como acho que muita pessoa acha que aqui é só só fast fast food, food, só hambúrguer. é só bacon, caramba, não sei o quê. Tem, mas também tem muita coisa natural, muita coisa, orgânica. Você tem seu arroz, o feijão, você tem a carne, tal. Por você comer o gosto, porque você obviamente tem o tempero Tempero diferente, brasileiro e outras tal, coisas. mas não, não. Mas eu não sinto mesmo, assim, Conseguiria eu acho que se você quer comer muita besteira, você tem a opção e é muito barato comer é muito besteira, barato. mas, assim, Seis pra seis você dólares você compra um combo compra um combo no fast food. Agora, assim, se você quer comer bem, também é extremamente fácil. A gente tem ido ao mercado da compra, até mostrei umas coisas pra vocês, e assim, é uma imensidão de tipos de salada diferente, tudo, com preço super bom, com preço super tranquilo. Pacote grande, gente pra caramba. No Brasil, as coisas orgânicas são muito, muito caras. Aqui você consegue comprar coisas orgânicas mais caro do que o normal, mas não é absurdamente, é mas não é muito pagável, mais caro. é muito mais caro. Então, assim, a gente consegue A gente fazer tem ali. comprado frutas, tem comprado suco, tem Exatamente. tomado suco também, né. É, o que falta aqui um pouco mais é suco realmente naturalzinho, você pegar fruta e espremer, aonde você acha é mais caro, isso sim. Mas fruta tem imensidão, é Então, mas tudo muito depende só tranquilo. da se a gente tiver um espremedor, Isso, é em em casa, casa, é você feito faz, em porque casa. aqui tem muito mais de coisa de trabalho manual seu do que como no Brasil, que você passa qualquer esquina Compra e e compra compra um pronto. É, suco. exatamente. É, Então aqui então aqui você tende a fazer mais, aqui as coisas manuais são muito valorizadas, então se tem algum né. lugar que tem um suco feito na hora, por exemplo, espremido na hora, é muito mais caro, então as coisas manuais aqui são muito valorizadas. Igual que, assim, nesse dia a dia de entrega, você vê muita gente, né, nas garagens de casa, fazendo o reparo da casa É. com o próprio material que ele As tem, pessoas fazem com as muitas as coisas ferramentas, sozinhas aqui. tudo isso. Então a questão da alimentação eu não acho que vai ser um desafio por causa disso, assim, a gente tem cozinhado em casa, tranquilamente a gente faz ali macarrãozinho, salada, frango, peitinho de frango, arroz e salada. Arroz, carne Totalmente. vermelha, Uma outra coisa que pra gente é uma acessível. facilidade, eu acho que pra gente aqui, né, nominalmente a gente se adapta muito bem a algumas comidas diferentes também. Apesar de eu ser fresca com algumas coisas, que eu não como comida japonesa, etc, etc, a gente gosta de comidas de culturas diferentes. Então a gente não tem aquela coisa de em uma semana, em mês, "Ai, tô desesperada que eu preciso de um feijão brasileiro", né, a gente não tem isso, assim, a gente se adapta muito fácil. Então, por mais que a gente faça ali, se a gente tiver vontade, a gente faz um arroz, um feijãozinho, faz alguma coisa, mas a gente não tem essa coisa de: "Nossa, preciso Independente muito daquilo, de um feijão do Brasil". obviamente muito bom.
obviamente, muito bom, mas assim, não é uma coisa que a gente sente uma falta desesperadora. Então a gente vai conseguindo se adequar muito fácil. E aqui vem de tudo também, gente. Vai ter É esse falta. multicultural aqui também. Tem mercadinho brasileiro, né? Tem de tudo também, muito tranquilo. Perguntando da licença do trabalho, mudança. Está tranquilo e seguro para vocês, imigrantes, morar nos Estados Unidos? Gente, assim, uma resposta assim, curta. É, se você não tá fazendo nada de errado, tá tudo certo. Sabe? Porque mesmo não é isso. Então, se você não tem nada de errado, tá tudo tranquilo, tá tudo seguro. Tá Que não tudo... julga quem Não, não escolheu julgo. outro caminho e Eu acho tal, que mas sim. eu acho que Cada luta é mais do que válida. a gente tem que olhar pra gente também e falar assim, a gente tem alguma coisa a dever a alguém? Não, então a gente vai viver a nossa vida. Pra gente tá super assim, super tranquilo. A gente também não passou por nenhuma situação até hoje de ter que mostrar documento pra nada, assim. Abordar. O indicado é você andar com a sua documentação sempre, né? Pra você comprovar que ela tem alguma situação, mas a gente ainda agora não passou por uma situação de ter que comprovar. Do Roberto, né? Ninguém pergunta, a gente não julga nada assim. A gente tem conhecidos que vieram pra cá sem visto, com visto da turista, né? Então, luta aí eu não julgo, porque eu acho que cada um vem da maneira que quer e tá pronto pra luta ali. E eu fico muito triste, muito chateada com quem acaba sendo deportado alguma coisa, de pessoas corretas e justas, né? Corretas que eu digo no sentido de não ter cometido nenhum criminalmente falando, tirando o fato de estar aqui ilegalmente, né? Mas eu quero dizer de quem rouba, de quem, etc. De quem comete alguma coisa simples, vocês entenderam. Agora, a grande maioria que é deportada é porque tem algum tipo de outro crime envolvido e aí também não acho errado, né? Porque você tem que estar no país que tem que cumprir as regras do país, né? Porque senão a gente também. Exatamente. Os dois ganharam vontade, já respondi. Como funciona o processo, já respondi. A questão do visto, falando assim, É os dois verdade. ganharam. Os dois ganharam. Esse visto individualizado, ele dá o visto para quem aplica, E para a família. o cônjuge, né? Seria a esposa ou o marido, e os filhos com até 21 anos. Até 21 anos. Então, se tu tem 5 filhos de 10 anos, escadinha, Todo mundo e ganha. é casado, todo mundo ganha. É isso. Exatamente. Aí a questão de filho de até 21 anos, aí tem uma contadora lá que você tem que fazer o processo até certa idade, senão você perde direitos se no meio do processo fazer 21 anos. Nunca me aprofundei muito porque não é o nosso caso, mas é isso. Todo mundo que é legalmente esposo, cônjuge, etc., e filhos, ganha mais ou menos o que a gente paga, né? Contemplar. É contemplado, isso, temos certo. Dicas para tirar o visto de turista. Gente, hoje tá realmente mais. Hoje tá que nem aquela época que era antigamente, que tinha muitas negativas, hoje voltou para essa. Eles estão realmente mais estritos. Mas, se você tem um vínculo comprovado, um emprego bom, um emprego já há bastante tempo, e não é nem digo só bom em questão de salário, eu digo bom no sentido do teu vínculo ser forte. Então, se você está numa empresa há muitos anos, né? Você já tem uma história com a empresa, ou se você é concursado público, ou numa empresa grande, ou coisa assim, é mais fácil, a história é mais fácil. Quem é autônomo já se Para quem é autônomo, solteiro, você é solteiro, autônomo, assim, eu tô vendo muitos casos serem regularizados, muitos mesmo. Então, acho que o que pega, basicamente, domingo, é você ter visto sua eu não tenho emprego, coisa assim, mas meu marido é concursado público, cuido de filhos, da casa pequena, não sei o quê. Você não vai largar, supostamente? Não. Com licença, pô, ela não é doida de largar para fazer a viagem. o marido concursado para ir lá e largar a vida toda, né? Agora, eles olham uma pessoa solteira, sem muito vínculo, sem emprego, sem casa, sem um gato para cuidar, né? Sem um gato para dar comida, pensa, porra, vai lá tentar a vida. Então, basicamente é isso, é você comprovar o vínculo. É você achar uma maneira de comprovar que você só quer vir passear, que você não quer vir curtir a vida doidado, nunca mais voltar. Continua especialista nisso, né? Exatamente. Tá dando a nossa opinião Pela nossa vivência. Exatamente, isso é importante. Então, aqui não há nenhuma recomendação, nem nada assim. A gente está só contando a nossa experiência e a experiência de pessoas ao redor que tiveram não visto acusado, por tudo que a gente já estudou a respeito. Eu acho que é isso, basicamente. Quando tiver perguntas específicas sobre o visto, sobre coisas assim, vai perguntando pra gente, o que estiver dentro da nosso alcance de responder, ou até do dia a dia aqui também, podem ficar à vontade, a gente vai responder.